Olá, pessoal. Nessa parte da apresentação do nosso PIC, eu vou falar um pouquinho sobre a sequência didática. Então, para começar o nosso assunto, eu vou iniciar com o conceito do que vem a ser as sequências didáticas. Bom, as sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar o conteúdo etapa por etapa. E elas são organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem do aluno dentro de sala de aula. Elas podem e devem ser usadas em qualquer disciplina. Elas auxiliam o professor a organizar o trabalho em sala de aula de maneira gradual. Aí, nesse intuito, nesse sentido, o que vai acontecer? O professor vai partir dos níveis de conhecimento que os alunos já dominam, para então procurar chegar a desenvolver com que esses alunos dominem um nível de conhecimento mais elevado. Para ensinar os alunos um gênero de forma gradual, o professor deve procurar, ao elaborar uma sequência didática, planejar as etapas de forma que o trabalho feito com os alunos possa explorar os diversos modelos de gênero, estudando assim as características de cada um, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele pode fazer com que os alunos possam praticar os aspectos que envolvam a produção desses gêneros textuais. Então, qual seria a vantagem de trabalhar as sequências didáticas? A gente pode pensar, então, que a vantagem desse tipo de trabalho é que a leitura, a escrita, a oralidade e os aspectos gramaticais de forma geral seriam trabalhados de forma unificada, de forma conjunta, de maneira que isso proporcionaria mais sentido para os alunos, né? Para o professor que vai trabalhar com gêneros, o importante é que ele conheça o gênero, além do que ele procure conhecer também o que o aluno conhece sobre o gênero que vai ser trabalhado. Aí, dessa forma, o professor pode organizar uma sequência didática que seja condizente, que seja adequada daquela turma que ele vai estar trabalhando. Porque às vezes vai correr o risco, por exemplo, de ele aplicar um gênero textual que pode estar assim além do conhecimento dos alunos, né? Aí não vai estar de acordo. Ele vai querer trabalhar uma coisa que o aluno não tem contato, não conhece a estrutura, não sabe o que é. Então tem que ter esse cuidado aí. O que seria necessário para organizar uma sequência didática? A organização deve atender a certas exigências. Então, eu vou elencar aqui para vocês, né, vocês terem uma ideia do que poderiam vir a ser essas exigências. Permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de encaminhamento. Centrar-se nas dimensões da expressão oral e escrita. Oferecer um material rico em textos de referências, escritos e orais, nos quais os alunos possam se inspirar, né, para estar fazendo as suas produções. Ser modulador para permitir uma diferenciação de ensino. Aí o que vem assim a abranger, a abordar esse aspecto de modular e diferenciar? Esse procedimento se apresenta em uma perspectiva construtivista, internacionalista e social.
Aí nisso, supõe que as atividades estejam condizentes também com essas perspectivas, que devem também ser adaptadas às necessidades dos grupos de aprendizes. Vamos lembrar de que a diferença entre os alunos, né, a bagagem cultural dos alunos, nesse caso aqui, pode gerar meios para o enriquecimento das aulas. Então, vai caber ao professor saber apurar e captar essas ocorrências assim dentro de sala de aula para reverter em benefício para a aula que está sendo dada. Quais seriam as etapas de realização e aplicação da sequência didática de gêneros textuais? Bem, a gente pode tomar como base que seja feita a primeira coisa que seja apresentada a proposta, porque aí a dificuldade está, por exemplo, em querer trabalhar uma coisa com os alunos sem que eles saibam antecipadamente o que vai ser trabalhado. Então, nesse aspecto aqui, é bom já adiantar o assunto, já formalizar um combinado com eles. Partir do conhecimento prévio do aluno, né? O que o aluno sabe, o que ele entende sobre o gênero, apurar o grau dele de domínio desse gênero. Em seguida, o contato inicial com o gênero a ser estudado, né? A produção do texto em si. Se no caso aqui vai ser trabalhado uma carta pessoal, então que fique claro para ele o que é a carta pessoal, como ela é estruturada, e aí dessa forma, assim, ele vai ter condições, ele vai conseguir, né, elaborar, seguindo essa sequência aí, elaborar uma carta pessoal, por exemplo. A ampliação do repertório sobre o gênero estudado por meio de leitura e análise de textos do gênero. Quanto mais textos ele for lendo, quanto mais contato ele for tendo com os diversos gêneros em uso, mais ele vai interagir com esses gêneros e ter conhecimento e aprender sobre eles. A organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero, estudo de produção e circulação do gênero, estudo do elemento de composição do mesmo e de características da linguagem utilizada. Então, foi meio que eu disse anteriormente, né? Ele reconhecer o gênero, saber o contexto de produção, o ambiente, né? onde ele vai ser originado ou ele vai circular e como é que ele é estruturado e que tipo de linguagem ele usa também. Posteriormente, que sejam trabalhados a produção coletiva, individual, a revisão e a escrita. Levando em conta os conceitos dactinianos de que nenhum enunciado é neutro e de que a existência do outro é fundamental para a significação, escolhemos como objeto para o uso no plano de aula o gênero carta pessoal. Nesse gênero, emissor e destinatário possuem posições bem definidas, facilitando a percepção da importância entre ambos. Vamos pensar o seguinte: quando nos comunicamos, nos vemos em posição de procurar adaptar a situação de comunicação. Por exemplo, a gente não vai escrever uma carta de solicitação de alguma coisa da mesma forma que a gente escreve uma carta pessoal. Uma carta que a gente escreve, por exemplo, para alguém que está esperando, é diferente de uma carta que a gente acha escrita em um livro didático. Então, o enunciado, a gente vê que é uma unidade real, que delimita a relação de alternância entre os sujeitos falantes.
Outro exemplo seria falamos de uma determinada maneira, né? Isso assim no aspecto oral, né? A gente fala de uma determinada maneira quando a gente está apresentando um trabalho acadêmico, por exemplo, diferente da forma que a gente fala quando a gente está conversando numa roda de amigos. Os textos orais e escritos, portanto, diferenciam-se uns dos outros devido às condições diferentes de onde eles são produzidos. Cada esfera de comunicação possui seu gênero, o ambiente onde ela circula, né? O gênero acaba influenciando a construção desse texto, né? Ou dessa fala. Assim, a gente pode perceber que se torna difícil abordar o ensino de um gênero quando o texto que devia representar não está adequado, não oferece suporte, está fora da esfera de comunicação. Eu não posso querer ensinar um gênero propriamente com escrito, por exemplo, uma carta, mostrar uma carta, como é que se faz uma carta pessoal e apresentar para o aluno uma bula de remédio, uma receita, um recorte de jornal, né? Então eu vou estar querendo ensinar uma coisa e usando um meio que não está condizente. Sobre a adequação das sequências didáticas, alguns autores, aliás, apontam que é preciso observar algumas adequações, né? A sequência didática como guia serve de material que deve explicar as características do gênero que seriam ensinados para o grupo de aluno, a natureza do trabalho, a lógica da progressão das atividades e as propostas de avaliação. Como instrumentos de trabalho, o material deve conter atividades de instruções acompanhada de textos. Para garantir um trabalho de colaboração entre professor e aluno, a sequência didática deve apresentar uma esfera de atividades em que o gênero circule, a definição da situação de comunicação desse gênero, na qual a produção está inserida, os conteúdos devem estar apropriados, a disponibilização de textos sociais para que sirvam de referências para o aluno também é muito importante. Uma organização geral de ensino que vá ao encontro das transformações desejadas. Atividades que contribuem para que os objetivos sejam alcançados. Propostas de percursos e situações que levem o aluno a atingir os objetivos desejados. E por último, a gente vai ver que segundo os pressupostos que fundamentam o conceito, a sequência didática permite um trabalho integrado, pois ela pode articular o conteúdo e os objetivos sugeridos por orientações oficiais. Como exemplo disso, por exemplo, as diretrizes curriculares em relação, trabalhando em conjunto com contextos específicos, tais como o projeto político-pedagógico e o planejamento anual da escola, contemplando também atividades e suportes variados, né? Nesse caso aí a gente pode citar o livro, a internet, permite a progressão a partir de trabalho individual e coletivo. Então, quer dizer que a sequência didática ela é um instrumento próprio, né, e adequado para estar fazendo um trabalho aí em dupla ou em grupo com os alunos.
possibilita a integração de diferentes ações de linguagem, ações de leitura, de produção de escrita, né, e de conhecimento diversos. Adaptar-se em função da diversidade das situações de comunicação e das classes. Então, eu encerro por aqui, né, essa parte que aborda a sequência didática, e a gente vai dar continuidade, uma outra colega vai dar continuidade à outra parte da apresentação do nosso PIC, ok?